Pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos aí, né? A gente parou nesse slide, a gente falava sobre o índice de conicidade, né? Onde aquele índice de conicidade que está relacionado a dois cones, né, com a mesma base, tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, tá? Então, que é o que? Relacionado à circunferência da cintura, né? Que está relacionado à quantidade de gordura abdominal, que é um indicador dessas doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, derrame e infarto. Então, o ponto de corte para a circunferência da cintura seria, né, na mulher maior ou igual a 80, com risco já aumentado e muito aumentado a partir de 88 centímetros. Homem, a partir de 94 centímetros, ele apresenta um risco aumentado e é maior que 102 e um risco substancialmente elevado, tá? Então, aqui, o grau de obesidade, distribuição de gordura corporal pela circunferência da cintura. Então, isso aqui são dados de diretrizes brasileiras de obesidade 2009 e 2010. Então, só como ponto de corte. E a gente tem, né, de onde que saiu esse valor, né? A gente tem pontos diferentes da de corte, por exemplo, japoneses, né? Homem 85 e mulher a partir de 90, pensa, é superior, né, ao 90 de homem e 80 dos subasiáticos. E nós, né, do centro e sul americanos, usar essas medidas sul-asiáticas, tá? Até que sejam disponíveis referências específicas. Então, essa é a recomendação do IDF, né, de 2005, para utilizar esses parâmetros já como alguma alteração da circunferência da cintura, tá? Então, e a gente tem o que, né? A partir do IMC e um valor elevado aqui de circunferência da cintura, nós temos um risco, né? Aliás, esse parâmetro de cintura aumentada, né, com o peso normal, por exemplo, se o indivíduo tivesse peso normal até, né, 24,9 mais, se tivesse essa circunferência da cintura elevada, ele já teria um risco aumentado, tá? Então, isso vai mudar de acordo com o nível de IMC. Isso também está na diretriz brasileira de obesidade de 2009 para 2010. Continuo achando que deve ser utilizado, tá? E, né, a gordura corporal, em termos de prega cutânea, vocês sabem que são limitados em obesos, né? Primeiro que o paquímetro pode não entrar, dependendo do tamanho dos milímetros, né, da dobra cutânea. Então, isso tem que ser avaliado no momento que você está fazendo essa avaliação nutricional, de algum indivíduo de não conseguir utilizar isso, tá certo? Aqui só para ter um limítrofe aqui, né, em termos de percentual de gordura. Então, que seria a obesidade em homens acima de 25% e em mulheres acima de 33%. Isso em média, né? E aqui a gente tem, né, o Guedes, aqui segundo o Bray, aqui Guedes e Guedes, 98, né, mostrando que o risco já é elevado, tá? Né, em homens 25-30 e em mulheres 35-40, né, do percentual de gordura. Bioimpedância elétrica, né? Tem que considerar os critérios para a realização, que são todos aqueles parâmetros que são recomendados para utilizar antes de fazer o teste. E também a bioimpedância ela tem algumas equações já prontas, né? Que não são para indivíduos obesos. Quanto maior esse desnível da população em geral, né? Então a bioimpedância elétrica também não afeta isso muito bem. É um bom parâmetro, dependendo, mas eu não descarto de utilizá-lo, porque ele é um bom parâmetro dependendo de um paciente que tem também transtornos alimentares, transtornos compulsivos, então ele pode ficar, você ferir muitas pregas cutâneas de um indivíduo desse, ele pode ser ruim para ele. Então a bioimpedância ele não está vendo como é que é feito, então pode não provocar, né, nenhuma reação pessimista do indivíduo. Algumas vezes pode ser utilizados. Então, as pregas cutâneas, né, embora não seja muito utilizado em obesos, é um método barato, não invasivo, exige um treinamento prolongado do avaliador, né, que nós temos muitas dificuldades nessa padronização dos entopometristas. E aqui a gente tem, né, um somatório de pregas tríceps, bíceps, subescapular e suprailíaca, que pode dar o percentual de gordura, né? Em obesos é o que mais é utilizado para dar o percentual de gordura. A gente tem outros métodos, né? Tem aqui o somatório dessas 6 dobras, que são tríceps, a supraespinhal, a coxa medial, subescapular, abdominal e panturrilha, né? E você pega esses valores aqui e divide por 5,
e você tem um percentual de gordura corporal, né? Então, quando for possível aferir as dobras cutâneas, é um método que eu recomendo, tá? Então, soma essas 6 dobras e faz a divisão por 5, né? A gente tem um percentual de gordura sem precisar de utilizar nenhuma fórmula, né? Só que se vocês não quiserem fazer, né, ou não puderem fazer o percentual de gordura pelas dobras cutâneas, tem esse outro protocolo aqui, tá? Que é validado também. Aqui depois eu deixo a referência bibliográfica para vocês, mas esse Eltman e colaboradores de 88 e tem um outro trabalho de 87, onde ele estabelece um protocolo para estabelecer o percentual de gordura em obesos, tá? Então ele faz uma equação, né? Aqui para homens e embaixo para mulheres, tá? De 20 a 68 anos, tá? Pelo método hipométrico, onde esse percentual de gordura é igual a 0,31457 multiplicado pela essa circunferência AB, que depois a gente vai ver, que é a circunferência abdominal média, menos 0,10969 vezes o peso corporal em quilos, mais 10,8336, tá? Então, o que seria? Então, a gente tem pequena variação, tá? Outros valores aqui, tá? A gente tem aqui a altura, né, no caso das mulheres, e aqui o peso corporal. No homem a gente não tem isso, nessa fórmula, mas é um parâmetro já validado, utilizado em obeso. E o que é essa circunferência abdominal média? É igual essa AB1 mais AB2 dividido por 2, onde AB1 é igual a circunferência abdominal média anteriormente no ponto médio entre o processo tifoide do externo e a cicatriz umbilical e lateralmente entre a extremidade inferior da última costela e crista ilíaca, e a B2 seria circunferência abdominal no nível da cicatriz umbilical. Então, a circunferência abdominal média nada mais é do que uma média entre essa circunferência da cintura nesse ponto médio, né, na extremidade entre a última costela e a crista ilíaca, e a média desse valor mediano, né, da última costela, e a circunferência abdominal 2 seria em nível de cicatriz umbilical. Vocês usam os dois parâmetros e dividem por 2, tá? Então, daí você tem só o método hipométrico que leva em consideração a circunferência da cintura, né, essas duas circunferências aí, e o peso corporal e a altura, tá? Então, é próprio para indivíduo obeso, que não consegue ser utilizado essas técnicas. Outros pontos de corte que a gente tem seria a circunferência do quadril. A gente falou brevemente sobre a questão do quadril na RCQ, né? Outro ponto que a gente pode utilizar seria a circunferência da coxa, tá? Essa aqui é a coxa medial. Outro parâmetro que pode ser utilizado seria isso aqui, ó, a coxa proximal, tá? Que é um ponto que reduz bem a gordura no emagrecimento, tá? E aqui o diâmetro sagital, que é feito, né, com um tipo de paquímetro, mas pode ser adaptado com fitas métricas também, tá? A gente tem um ponto de corte estabelecidos. Aqui tem 2 trabalhos, né, que é de uma conhecida minha, Ana Carolina Junqueira Vasques, e alguns professores lá de Viçosa, nessa utilização de medidas antropométricas para avaliação do acúmulo de gordura visceral, onde ela trabalha, esse é um artigo de 2010, tá aqui o ponto para referência dele. E tem um outro artigo que ela trabalha também, acho que, não, essa não é da Vasques, mas é um bom artigo onde ele define os parâmetros, tá? 19,3 e 20,5 é o ponto de corte desse diâmetro sagital em homem e mulher respectivamente, tá? Então, e essa gordura visceral nesse diâmetro sagital está altamente relacionado ao diâmetro sagital. Maior que 19,3 em homem, maior que 20,5 em mulheres, essa pessoa está com uma obesidade visceral significante, tá? É um artigo deste ano, se vocês quiserem baixar eu recomendo, tá? E a gente continua no próximo vídeo.